Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento, na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Estamos no ar pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região de alcance de cobertura da NET aqui em Farroupilha. Além disso, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube, ali você encontra todos os conteúdos produzidos pela equipe da TV Serra Farroupilha, também esse programa, e ainda temos o nosso Facebook, TV Serra Farroupilha, com esse programa na íntegra, ali no Facebook, para você ouvir a qualquer momento, quando você tiver disponibilidade. E também temos os registros pelo Instagram, o que acontece de mais importante na nossa programação. Novamente eu estou sozinho aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha, mas a nossa entrevista do dia segue dentro desse período da pandemia do coronavírus, em que nós também mantemos um certo resguardo, um certo cuidado, mas a gente não perde a informação. Hoje nós vamos olhar para um lado que também é importante dentro da sociedade. Se a saúde tem toda a sua importância, e nós não dizemos isso, a economia também é fundamental para a sociedade, para a nossa vida. Desde o dia 23 de março, quando nós tivemos o fechamento da indústria, do comércio, do setor de serviços, a paralisação por completo, praticamente, das atividades produtivas e econômicas do Brasil, milhares de trabalhadores ficaram em casa. Muitas empresas aqui na região consideram férias coletivas e outras simplesmente acabaram fechando, paralisando as atividades, atendendo tanto aos decretos municipais quanto ao decreto estadual também, que restringia as atividades econômicas. Passadas praticamente 3 semanas desse período, é hora de fazermos uma avaliação. Qual é o impacto na classe trabalhadora? A crise, enfim, a pandemia do coronavírus gera uma dificuldade, gera crise, está gerando demissões também na nossa região, no setor da indústria, principalmente. Por isso que hoje quero convidar vocês, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, Assis Melo, para traçarmos um panorama de como está o setor trabalhador na área metalúrgica de Caxias do Sul e região. Até porque esta região, Caxias e a região da Serra, é o segundo polo metal mecânico do Brasil e o primeiro aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o impacto é bastante grande. Presidente Assis Melo, num primeiro momento, muito obrigado por atender a nossa TV Serra Farroupilha, por conversar conosco também por meio de plataforma de imagem e de áudio. Nós agradecemos a sua disponibilidade. Qual é o cenário, qual é o panorama que nós podemos traçar nesse momento, momento de coronavírus e pandemia? Qual é o cenário que atravessa a classe trabalhadora da nossa região? Olá, presidente. Bem, Leandro, com a satisfação aí de conversar contigo, com os telespectadores da TV Serra. Nós, Leandro, desde o início deste acontecimento, né, mundial, e do qual nós atinge com muita força, né, nós temos nos pautado por uma posição muito clara. Primeiramente, defender a saúde e a vida dos trabalhadores e da população, de modo geral, e depois, claro, procurar defender o emprego e a renda dos trabalhadores, né? Isso tem sido, então, desde o início, nós lá ainda em março, né, mais precisamente, dia 13 de março, fizemos uma convenção extraordinária com o sindicato patronal, onde constituímos algumas regras para que os trabalhadores e as empresas e a gente pudesse usar isso protegendo os trabalhadores, mas também protegendo os empregos e a renda e, claro, também, por que não, proteger as próprias indústrias também para que permaneçam, né, e possam constituir ainda essa questão do emprego mais.
Claro. Ninguém esperava, né, presidente, ficar em casa 2 ou 3 semanas. Nós tivemos uma paralisação na atividade econômica praticamente por completo. Tem muitos trabalhadores que não têm nem recebido salário. O sindicato tem conhecimento dessas informações? É grave a situação, presidente Melo? Ela é uma situação bastante grave, né? Não só pela questão da pandemia, mas por essa também questão econômica. Mas o que é importante, Leandro, que numa questão dessa, nós primeiro se preocupamos com a vida e a saúde dos trabalhadores e da população do modo geral. É claro que as questões econômicas, elas virão, mas elas serão enfrentadas, no nosso entendimento, de outra forma, né? Elas não podem, no meu entendimento, ser buscado sempre a simplificação de qualquer crise que aconteça. Primeiro ato que as empresas fazem é demitir os trabalhadores, né? Então, nós precisamos tomar consciência que não será resolvido esta questão grave da mesma forma que nós tentamos resolver outras dificuldades econômicas e crises econômicas. Essa precisa uma medida diferente, ou seja, é preciso que o governo federal emita recurso, disponibilize recurso para a manutenção dos empregos e, consequentemente, das indústrias ou daqueles pequenos negócios, daqueles pequenos empreendedores ou daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão em atividades precárias, terceirizado, intermitente, uma série de trabalhadores hoje que não estão na formalidade e que, infelizmente, precisam da atividade econômica para poder se manter e ter um mínimo de condições. Com tudo isso, e o telespectador, é preciso que haja, de fato, uma ação muito forte do governo federal de investimento. É preciso pôr dinheiro na mão da sociedade, da população, que ela possa consumir não só o alimento, mas também seu vestimento, a sua educação, a sua saúde. Então, são questões realmente que precisam de um grande esforço social, mas de um governo federal para que a gente supere também, depois passada a pandemia, a questão da própria crise econômica. Esse valor, o chamado auxílio emergencial que o governo federal está disponibilizando aos trabalhadores brasileiros, ele fica muito aquém, muito abaixo do que o governo poderia estender de ajuda à classe trabalhadora, presidente? Eu acho que é uma questão ainda muito tímida, embora isso avançou bastante, porque a Câmara, os deputados é que tomaram isso para si, porque a proposta do governo era de R$200, e nós chegamos a R$600 ou até R$1.200 para aquelas mães que são chefe de família, que cuidam dos seus filhos, né? Mas ainda é muito tímido, Leandro, porque tu tem acompanhado, tem visto, no mundo todo, os governos têm aplicado em torno de 20% do PIB para enfrentar a pandemia, não só na área da saúde, mas também do ponto de vista econômico. E aqui no Brasil nós chegamos no máximo a 2,5% ainda. Então é preciso um arroxo maior, né? O governo precisa de uma ação muito mais forte para que nós possamos realmente cruzar esse momento, talvez aí 2 ou 3 meses, ou até 4 meses aí de garantia de emprego. Então, porque a medida 936, que está aí, a medida provisória, ela é uma medida que ela não atende por completo o interesse do trabalhador. Ela pode resolver momentaneamente a questão das empresas, mas ainda é pegar dinheiro do governo para fazer demissão e não para garantir emprego e reduzir salário. Acho que reduzir salário num momento desse, já que os salários dos trabalhadores são muito pequenos, né? Então, reduzir ainda o poder de compra, o poder de ganho dos trabalhadores, acho que não é uma alternativa viável para nós ultrapassar esse momento de dificuldade. Certo. Bom, em Caxias do Sul, que é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil e também aqui no estado, o primeiro polo metal mecânico, como foi a retomada da atividade industrial nessa semana do dia 15, presidente? Ela foi muito tímida? Qual é a leitura que o senhor faz? Eu acho que ainda ela é uma atividade que se retoma dentro, claro, sempre nós temos colocado aqui essa questão da saúde, da vida, sim, baseado sempre nos termos técnicos, né? Nós estamos aqui conversando
logo depois aí também de uma medida do governo estadual que mantém o comércio fechado na região metropolitana de Porto Alegre e na região metropolitana da Serra. Isso são questões importantes para quê? Porque as organizações de saúde, o governo, as secretarias municipais de saúde possam ter a tranquilidade de que o sistema de saúde não entre em colapso, né? Então, a tentativa do isolamento ou distanciamento, porque, na verdade, não há uma parada, há uma tentativa de isolamento, de distanciamento social, para quê? Para que as pessoas possam se proteger e o sistema de saúde possa dar conta de atender aqueles que ficarão doentes e necessitarão de ir a um UTI, um hospital e de um tratamento mais qualificado. Inclusive, o próprio Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região tem se posicionado muito pela questão da continuidade do isolamento. Essa postura do sindicato vem justamente para proteger, para salvaguardar a saúde da mão de obra trabalhadora, presidente? Eu acho que essa preocupação, ela é uma preocupação não só exclusivamente com os metalúrgicos, mas com a sociedade toda. A categoria metalúrgica é uma categoria muito grande, ele tem muitos familiares, né? As crianças que também estão no colégio, que estão também em casa, entendeu? Então, as mães que não têm com quem deixar os filhos, têm que ficar em casa, têm que se proteger também. Então, é uma questão hoje de a gente se preocupar primeiramente com a saúde e a vida das pessoas. É claro que nós estamos preocupados com a economia, mas antes da vida, primeiro, é aquilo que eu digo, primeiro a gente nasce, depois a gente tem. Então, a vida nossa primeiramente a nossa saúde. Então, é nesse princípio, é com essas condições e baseado também nas orientações das organizações de saúde, especialmente da OMS, mas também dos técnicos, né, que a gente leve essas coisas em consideração para que a gente tenha uma proteção cada vez maior e não venha a perder até amigos ou parentes e entes queridos nossos, né? De que forma o senhor está vendo nessa retomada da indústria, sobretudo em Caxias do Sul, com o protocolo de cuidados, higiene, enfim, o uso de máscara, evitar a aglomeração de pessoas? As empresas estão conseguindo colocar em prática? Esse é um cenário favorável, pelo menos que tranquiliza um pouco o trabalhador, presidente? Nós temos dificuldade de fiscalizar isso. Nós nos colocamos sempre pelo bom senso das empresas e pela responsabilidade social das empresas, de que elas possam proteger aquele patrimônio maior que as empresas têm, que são seus trabalhadores. Então, o cuidado com a saúde, com a higiene, com a segurança e com a qualidade do ambiente de trabalho, é claro que é uma responsabilidade das empresas. Nós temos uma preocupação, mas, infelizmente, nos falta, como é que se diz assim, condições para ter uma fiscalização mais ampla e nós, claro, que apelamos e esperamos que as empresas tenham esta compreensão desta responsabilidade social. Perfeito, nós vamos para um breve intervalo comercial e em seguida a gente retoma o contato com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, Assis Melo, aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Estamos fazendo um panorama, enfim, uma análise, uma avaliação de como está o setor trabalhador. A gente sabe que já tem muitas demissões acontecendo em Caxias do Sul, em Farroupilha também tem casos, enfim, a dificuldade econômica é muito grande e, em contrapartida, nós vamos ter muitos trabalhadores sendo desligados dos seus postos laborais, dos seus postos de trabalho. A gente volta em seguida, então, com a nossa entrevista do dia de hoje, aqui pela TV Serra Farroupilha. É bem rápido, eu aguardarei vocês. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção.
Sicredi Serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê aqui na nossa TV Serra, sempre abrindo espaço para as diversas manifestações, opiniões, enfim, aqui a pluralidade é o que nos interessa. A TV Serra é a vez, é a voz de todos. A opinião de todos é importante dentro da construção da democracia e da própria sociedade. Hoje o nosso programa fala sobre o impacto da paralisação que nós tivemos em função da pandemia do coronavírus na classe trabalhadora. Estamos fazendo uma análise no contato com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, Assis Melo. Presidente Assis Melo, nós tivemos praticamente 3 semanas de paralisação das atividades aqui na nossa região, enfim, nesse período de 3 semanas, é possível hoje nós termos uma avaliação, um indicativo de um impacto na classe trabalhadora, economicamente falando também, por todo esse período em que a mão de obra não esteve trabalhando? É possível mensurar um impacto nesse sentido, presidente? Ela foi uma parada muito, muito grande, né? Uma parada assim, rápida, né? Muitas empresas entraram em férias, outras usaram os instrumentos, como eu falei, com a convenção extraordinária que a gente fez, mas ela precisa, como é que se diz assim, ainda se manter, né? Embora nesses números mínimos de retomada, mas a retomada ela precisa ser gradual e com muito cuidado. Nós precisamos estar atentos, sim, às orientações das autoridades, né, da área da saúde. Então, nós temos que ter sempre a preocupação com a saúde da população e dos trabalhadores. O senhor acredita nesse panorama, nesse momento, que nós poderemos ter um grande número de desempregados nas próximas semanas, dada a atual situação econômica que a região e o país atravessa, presidente? Olha, é uma questão que eu tenho procurado fazer um esforço que a gente não passe por isso. Nós não podemos sair da pandemia do vírus e entrar na pandemia do desemprego, né? Então, nós não podemos achar que os trabalhadores devem ser penalizados duplamente com isso. Nós precisamos buscar alternativa para a proteção do emprego e da renda dos trabalhadores. Nós estamos fazendo um esforço, embora haja como é que se diz assim também, esse temor pelo desemprego, mas nós precisamos construir outros caminhos, né? Nós precisamos achar, por mais difícil que seja, outros caminhos que não seja simplesmente a demissão de trabalhadores e de trabalhadoras. Nesse momento, até o presente momento, em Caxias do Sul, a gente tem muitas demissões. O que o senhor poderia ilustrar de demissões que já ocorreram nesta semana, presidente? Nós já temos alguns números, né, Leandro, que são números que nos preocupam. Claro que nós estamos tomando medidas, nós vamos encaminhar algumas ações a nível do Tribunal Regional do Trabalho, onde houve demissões, que para nós são demissões em massas, né? Há contratos também, empresas fazendo o contrato individual, coisa que não tem valor. Nós estamos fazendo um esforço para que o sindicato possa atender. Nós mesmo agora, como eu estou fazendo essa conversa contigo aqui,
nós permanecemos no sindicato, a direção do sindicato está por aqui, né, atendendo muito precariamente mais trabalhadores que foram demitidos, informações, essas questões mesmo de prováveis demissões aqui e ali, mas no sentido sempre da proteção da saúde, da renda e do emprego. Então, nós estamos sim preocupados com esta onda que pode vir, né, ainda durante a pandemia, ainda, porque ela não está totalmente resolvida, não está nem, como é que se diz, nós não chegamos bem ainda, as autoridades não conseguem definir se nós estamos no início, no meio ou no fim, entendeu? Então, há uma expectativa ainda de que o pico seja mês de maio, entendeu? Então, nós, ao antecipar esta possível topo da pandemia, no sentido, sim, de procurar que as autoridades da saúde pudessem se preparar. Então, nós ainda temos essa preocupação de que a pandemia, do ponto de vista do vírus, não se alastre e não traga mais dificuldades à nossa população da nossa região da Serra. O que o sindicato tem de números até o presente momento? Já chegamos à barreira de 1.000 demissões aqui na nossa região, presidente? Eu não sei se a gente já tem esse número exato, Leandro, talvez um pouco menos, mas tudo que for número de desemprego para nós é preocupante, né? Que seja 1 ou 2, o 100, ou 200, ou 500, ou 1.000, é sempre uma preocupação, porque isso é mais gente. Olha, nós estamos fazendo campanha aqui de arrecadação de cesta básica, disso e daquilo, para aqueles que estão em dificuldade. Se nós for mais gente na rua, mais gente vai necessitar disso. A economia certamente terá um prejuízo muito maior. Então, é uma tentativa ainda de a gente poder chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção dos empresários, que é preciso buscar um outro caminho. Certo. O senhor fala, presidente, que um dos focos do Sindicato dos Metalúrgicos é justamente preservar e garantir os empregos. Que ações, o que o sindicato está colocando também na mesa de negociação junto com os empresários para proteger os empregos? Nós estamos colocando aqui, Leandro, como eu te falei, nós temos já um acordo, uma convenção extraordinária, que nós colocamos aqui o banco de horas, uma flexibilização de um período em torno de 10 dias, né, sem redução no salário, essas questões todas. Então, são questões aí que nós trazemos. Então, nós precisamos também bater a medida provisória. Como ela não garante emprego, nós queremos discutir a medida provisória, em que condições nós vamos pôr ela também, esse instrumento a mais, a serviço também da proteção do emprego. Mas, como eu falava antes, isso talvez ainda seja muito tímido, talvez tenha que ter um aporte financeiro muito maior, de um alongamento, né, para que a gente vai ir, provavelmente, já que pico, segundo informações, vai ultrapassar o secundário por mês de maio, que a gente possa ir até junho ou julho, então, com a tranquilidade de manutenção dos postos de trabalho, para que depois a gente tenha melhores condições, então, de superar essas dificuldades. Muitas empresas estão fazendo, como o senhor colocava, acordos com os seus colaboradores, com os seus funcionários, outras estão cortando pela metade a carga horária, cortando o salário pela metade. Tudo isso pode, nesse momento, qual é a orientação jurídica do sindicato? A orientação do sindicato é que todo e qualquer acordo, independente da qual forma que as empresas queiram fazer, tem que passar pelo sindicato. Tem que haver uma concordância do sindicato, ou seja, o acordo individual ele não tem respaldo jurídico. Então, é preciso que as empresas se atentem para isso. O sindicato já disponibilizou, né, através das suas redes sociais, um canal de comunicação com as empresas, que elas podem acessar para tirar informação, para mandar os documentos que acharem necessário, mas também estamos presencialmente, se as empresas quiserem conversar. Nós estamos dispostos a negociar, não só com as empresas, mas também com o próprio sindicato patronal, do qual já enviamos documentos e temos a preocupação de poder sentar e discutir essas questões mais amplamente. Tem algum segmento dentro da atuação do Sindicato dos Metalúrgicos que é o mais afetado com a crise da pandemia, enfim, os efeitos, ou pegou todos os segmentos, presidente? Na verdade, nós provavelmente, né, dentro desta crise, tirando aqueles setores que eles têm, como é que se diz assim, pela sua característica, né,
ser produções essenciais, como os mercados, como a produção de alimentos, dessa questão toda, talvez não tenha sentido tanto a pandemia. Mas nós aqui, como somos, como é que se diz, trabalhamos com outro tipo de produção e tal, sofremos, na verdade, um impacto muito grande, as empresas têm sofrido bastante com isso, né? Mas nós, como eu tenho falado, nós temos que procurar atender, né, e discutir os interesses aqui dos trabalhadores, levando em conta as dificuldades. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul, o presidente Assis Melo, aqui na entrevista do dia da nossa TV Serra Farroupilha. Bom, presidente, o senhor falava sobre as orientações, os cuidados, então, para as empresas que vão fazer o acordo com os trabalhadores têm que estar muito atentos com relação a isso. Eu tenho mais uma questão para lhe colocar. A questão em torno do dissídio, o sindicato já não deveria estar na campanha do dissídio, muda algum plano nesse sentido, presidente, agora com a pandemia em fase de concorrência? São todas questões inéditas, né, Leandro? Nossa database é 1º de junho, né? Claro que se fosse num momento normal, nós já estaria em discussão, em campanha, colocando os dados, fazendo. Nós estamos numa situação anormal, vamos aguardar tudo isso passar e certamente que vamos, num determinado momento, tendo condições, poder fazer esse debate, porque é uma questão também que interessa a todos os trabalhadores e a categoria de modo geral. Certo. O senhor falava que o sindicato também está fazendo campanhas para arrecadação de alimentos, a doação de cestas básicas. O senhor espera que em Caxias do Sul, conhecendo a mão de obra de toda a nossa região, muitas famílias, muitos trabalhadores terão dificuldade para colocar o seu alimento na mesa agora por alguns meses? Eu acho que sim, Leandro. Nós na verdade, essa questão da crise econômica, ela não é fruto apenas da pandemia, ela já vinha anteriormente, nós já vinha com dificuldade já há muito tempo aqui de ter uma economia mais robusta, condição econômica mais equilibrada, e é claro que nós temos aqui na nossa cidade, e por que não dizer na nossa região, pessoas realmente passando por dificuldades e que talvez esse contingente de pessoas que precise de um apoio das forças da solidariedade, né, vai aumentar. Então, o sindicato tem procurado a se integrar também nesta corrente de solidariedade a essas pessoas mais necessitadas. Perfeito. Presidente, eu quero deixar com a palavra final à sua disposição, as orientações, enfim, o que o senhor tem para nos dizer, a classe trabalhadora também de Caxias do Sul e da região que está nos acompanhando nesse momento. Fique à vontade para as suas considerações finais. Valeu, Leandro. Eu primeiro agradecer a oportunidade que tem aqui da TV Serra Farroupilha, especialmente a você também, Leandro, mas todos aqueles telespectadores, todos os trabalhadores, a sociedade, né, da nossa região da Serra, ou dessa região metropolitana da Serra, dizer que o sindicato continua atento, sabendo de todas as dificuldades que tem, mas preocupado sim com a vida, a renda e o emprego dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Perfeito, agradeço a participação, a disponibilidade do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, Assis Melo, com a gente aqui na nossa TV Serra Farroupilha, fazendo uma análise então de como está o momento também para a classe trabalhadora. Tem desemprego acontecendo em Caxias do Sul, tem desligamentos de funcionários em empresas. Aqui em Farroupilha, o setor calçadista também está demitindo e um volume considerável de demissões está ocorrendo em Farroupilha. Veja a que ponto chegou o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região também a fazer campanha de arrecadação de alimentos para doar a trabalhadores necessitados. Infelizmente, nós vamos ter muitas pessoas que estarão passando fome ou necessidade de fome. Então, quem puder colaborar com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul, eu tenho certeza vai estar fazendo uma grande obra. Repartir o pouco que temos com quem não tem nada, isso faz muito bem para o nosso coração.
Nós ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Continue aqui na TV Serra Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Aqui todos têm vez e voz, a pluralidade de opiniões e posicionamentos, de ideologias, faz parte do trabalho da nossa TV Serra. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima entrevista do dia.